Bom dia. Que a paz do Senhor Jesus encha o seu coração nesta manhã e traga um alívio que só Ele sabe dar. Antes de qualquer compromisso, antes de qualquer notícia, antes de qualquer coisa que ainda não fez sentido na sua vida, eu quero te lembrar de uma verdade que sustenta milhões de pessoas todos os dias. Deus está trabalhando tudo para o seu bem, inclusive aquilo que hoje ainda parece confuso, injusto ou fora de lugar. Por isso, eu te convido a ficar comigo até o final desta mensagem, porque eu creio que hoje o Senhor vai trazer uma palavra que vai mudar a forma como você enxerga aquilo que está vivendo. Antes de seguirmos, eu quero fazer um convite. Escreva agora nos comentários: Senhor, eu creio que tudo coopera para o meu bem. Escreva com fé, mesmo que hoje você não consiga enxergar como isso é possível diante da situação que você está enfrentando. Esse gesto simples é uma declaração de confiança. É você dizendo, mesmo sem entender tudo, que escolhe acreditar que Deus não desperdiça nada na sua vida. Deixe também o seu like neste vídeo, porque isso ajuda esta palavra a alcançar outras pessoas que estão precisando ouvir hoje que a dor delas também pode ter um propósito. E se você ainda não se inscreveu aqui no canal Fé do Dia a Dia, essa é a hora, porque eu quero caminhar com você em cada manhã, com uma nova palavra que fortaleça a sua fé antes de você sair de casa. Agora, respire fundo. Solte a tensão que já se acumulou nos seus ombros só de pensar no que você precisa resolver hoje. Solte, ainda que por alguns minutos, a pergunta que talvez você venha fazendo há tempos. Por que isso está acontecendo comigo? Vamos juntos buscar a presença de Deus, e eu peço que você não corra este momento, porque é exatamente na quietude que o coração se abre para receber o que Ele quer dizer. Existe uma passagem em Romanos que diz que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Repare bem, o texto não diz que todas as coisas são boas. Diz que todas as coisas cooperam para o bem. Existe uma diferença enorme entre essas duas ideias. Uma doença não é boa. Uma traição não é boa. Uma demissão inesperada não é boa. Mas Deus é tão grande, tão soberano, tão hábil, que Ele consegue pegar até aquilo que não é bom e usar como parte de um propósito maior, algo que muitas vezes só faz sentido quando olhamos para trás, depois de muito tempo. Talvez você esteja vivendo agora algo que não faz o menor sentido. Um relacionamento que terminou e deixou você com o coração partido. Uma porta que se fechou bem na hora em que você mais precisava dela aberta. Um diagnóstico que mudou a rotina da sua família da noite para o dia. E é completamente humano perguntar, por quê? Deus não se ofende com essa pergunta. Mas Ele te convida a confiar nele mesmo antes de receber a resposta completa, porque algumas respostas só chegam depois, quando conseguimos olhar para o caminho todo e não apenas para o passo em que estamos agora. Pensa em José no Antigo Testamento. Ele foi vendido pelos próprios irmãos, escravizado, acusado injustamente, esquecido na prisão. Se alguém perguntasse a ele, no meio da masmorra, se aquilo cooperava para o bem, provavelmente ele não teria uma resposta fácil. Mas anos depois, ele mesmo disse aos irmãos, vocês pretenderam o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. A dor foi real, a injustiça foi real, mas o propósito de Deus foi maior do que tudo aquilo, e só ficou visível depois de muito tempo de espera. Então eu quero te perguntar hoje, com todo o carinho, existe alguma coisa na sua vida que você tem dificuldade de entregar a Deus porque simplesmente não faz sentido? Você tem permitido que Ele trabalhe nos bastidores, mesmo quando você não vê nada acontecendo? Este pode ser o dia em que você troca a pergunta, por que isso aconteceu comigo? Pela declaração, eu confio que Deus vai usar isso para o meu bem. Agora eu quero te convidar a um momento de quietude. Se puder, feche os olhos por um instante. Se estiver ocupado ou dirigindo, apenas acalme o coração e continue comigo. Deixe de lado, por alguns minutos,
a necessidade de entender tudo agora. Este momento é só seu e de Deus. E antes de orarmos, pense em alguém que está atravessando algo que não faz sentido para ela agora, alguém que talvez esteja questionando por que está passando por tanta dificuldade. Envie este vídeo para essa pessoa agora, antes mesmo de continuarmos. Talvez seja exatamente esta palavra que ela precisa para continuar confiando, mesmo sem enxergar o caminho todo. Vamos orar. Pai amado e eterno, eu venho diante de Ti nesta manhã reconhecendo que os Teus caminhos são mais altos do que os meus caminhos e os Teus pensamentos mais altos do que os meus pensamentos. Obrigado porque, mesmo quando eu não entendo o que está acontecendo, Tu continuas no controle de cada detalhe da minha vida. Senhor, eu entrego a Ti as perguntas que eu ainda não sei responder. Entrego as situações que não fazem sentido, as dores que ainda doem, as portas que se fecharam sem uma explicação clara. Ensina-me a confiar em Ti mesmo sem entender, sabendo que Tu não desperdiças nenhuma lágrima, nenhuma espera, nenhuma dificuldade que eu esteja vivendo. Obrigado por cada vez em que, no passado, algo que parecia ruim se transformou em bênção com o tempo. Obrigado por me mostrares, ao longo da vida, que os Teus planos sempre foram melhores do que os meus, mesmo quando no início eu não conseguia enxergar isso. Fortalece a minha fé para que eu continue confiando, mesmo nos momentos em que a resposta ainda não chegou. Pai, cuida da minha família hoje. Que cada pessoa que eu amo também aprenda a confiar em Ti, mesmo diante das dificuldades que a vida trouxer. Que ninguém em minha casa perca a esperança por causa de uma situação que ainda não se resolveu. Que a nossa fé seja maior do que as nossas circunstâncias. Se esta oração está fortalecendo o seu coração agora, deixe o seu amém aqui nos comentários. Eu quero orar por você e por cada situação que ainda não faz sentido na sua vida. Senhor, eu escolho hoje confiar que Tu estás trabalhando, mesmo quando eu não vejo nada acontecendo. Escolho acreditar que a espera não é desperdício de tempo, mas parte de um processo que só Tu compreendes por completo. Dá-me paciência para esperar, fé para continuar e esperança para não desistir no meio do caminho. Ajuda-me a parar de comparar a minha jornada com a jornada dos outros, porque eu sei que o Teu tempo para mim é perfeito, mesmo quando parece demorar mais do que eu gostaria. Ensina-me a celebrar cada pequeno avanço, cada pequeno sinal de que Tu estás agindo, mesmo que ainda não seja a resposta completa que eu espero. Obrigado, Pai, por seres um Deus que transforma até aquilo que parecia perdido em testemunho de fidelidade. Eu recebo hoje, pela fé, a certeza de que tudo está cooperando para o meu bem, porque eu Te amo e fui chamado segundo o Teu propósito. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço. Amém. E, Senhor, abençoa também cada pessoa que está ouvindo esta oração agora. Conforta quem está numa fase de dúvida. Dá esperança a quem sente que a vida não faz sentido no momento. Revela o Teu propósito no tempo certo para quem está cansado de esperar. Que ninguém termine este momento do mesmo jeito que começou, mas com a certeza renovada de que nada, absolutamente nada, está fora do Teu controle. Amém. Se esta palavra tocou o seu coração hoje, escreva amém aqui embaixo, como a sua forma de declarar que você confia que Deus está trabalhando tudo para o seu bem. Compartilhe este vídeo com alguém que esteja passando por uma fase difícil de entender agora. Alguém que precise lembrar que a história dela ainda não terminou. E se você ainda não faz parte da nossa família, aqui no Fé do Dia a Dia, se inscreva e ative o sininho, porque amanhã, no mesmo horário, eu volto aqui com uma nova palavra, pronta para fortalecer o seu coração antes de você começar mais um dia. Pense em quantas vezes, olhando para o seu próprio passado, você já disse, ainda bem que aquilo não deu certo, ou hoje eu entendo por que aquela porta se fechou. Se Deus já fez isso antes na sua vida, Ele tem todo o poder para fazer de novo agora, na situação que você está enfrentando neste exato momento.
Guarde esta palavra com você ao longo do dia. Nem tudo o que você vive precisa fazer sentido agora para ser parte de um propósito maior. Muitas vezes, Deus só revela o porquê, quando já estamos do outro lado da dificuldade, olhando para trás e enxergando, com clareza, cada peça que Ele foi encaixando enquanto nós só conseguíamos ver o caos. Por isso, mesmo que hoje você não entenda tudo, escolha confiar. A confiança que espera sem entender é a que mais glorifica a Deus, porque ela não depende de explicações, depende apenas de quem é o Deus em quem você acredita. Que o Senhor te dê hoje a paz de confiar mesmo sem entender tudo, que Ele cuide da sua família e que você viva com a certeza de que a sua história está nas mãos de quem nunca erra. Deus abençoe você. Até amanhã.